Todos os dias, em todos os lugares do mundo. Uma palavra que resume a dor de ser alvo apenas por ser o que se é: bullying. Mais que brincadeira de criança, uma violência sofrida na vida real e também na vida online, 24 horas por dia. O quanto ser vítima de bullying pode transformar alguém em criminoso? O quanto ser um bulinador pode ser enquadrado como crime? Afinal, quando o assunto é bullying, é matar ou morrer? Confira a conversa que tenho com a doutora Ana Paula Siqueira, advogada especialista no assunto. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente constrói esse canal, que eu estava aqui conversando com a doutora Ana Paula há pouco, que ajuda a gente a entender o comportamento humano dentro do crime e quantas vezes a gente poderia ser ou criminoso ou a vítima, e a gente pode evitar com que isso aconteça. E se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo. E você venha comigo até o final desta conversa que eu vou ter com a doutora Ana Paula Siqueira. Você tem um sobrenome? Seu sobrenome é Siqueira Lazareschi de Mesquita. Olha, ela é autora deste livro aqui, de um assunto que vocês sabem, o quanto, aquela frase, o bordão, que me é caro, é um assunto, para mim, muito importante, porque eu mesmo fui vítima de bullying durante a minha infância inteira. Eu sempre comento aqui, converso e falo. É um assunto que eu conheço bem, na pele, literalmente. E o quanto que esse tema está cada vez mais no dia a dia das nossas vidas e, principalmente, na vida também dos bulinadores e que as famílias não. Então, isso tudo a gente vai conversar aqui. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Eu agradeço. Não, mas me chama de Ana, que é melhor. Ana, tá bom? Às vezes nós somos doutoras também. Ana, o que te atraiu? Você está fazendo um doutorado em cima de bullying, é isso? Exatamente. Então, a minha trajetória começou já com direito digital em 2000. 23 anos atrás, logo no começo, então, porque a internet estava vindo bem, já estava acontecendo. 2000 já estava na Americanas.com, então já tínhamos comércio eletrônico, mas ainda era um nicho de classe A e B, né? Exatamente. Então, minha OAB é 2000, né? Então, começa a entregar um pouquinho a idade, né? Bom, mas tudo é bem. Um tempo que a gente fica bem. E aí, o que acontece? Eu comecei com essa parte de pirataria de software, né? Advoguei bastante nessa área. Depois que eu comecei a entrar na parte do tributário digital, né? Porque começou a ter aquela migração de não ter mais livro, de não ter papel. Então, entramos bastante nessa área do tributário digital. E aí eu comecei a atender no escritório casos a partir de 2010, que foi o grande boom das mídias sociais. Não só das mídias sociais, mas também do tablet. Dos tablets, dos smartphones que começam a falar. Quando o celular deixa de ser uma coisa para se falar e passa a ser um computador na sua mão. Exatamente. E aí eu comecei a atender esse caso dos filhos de clientes nossos que, por N razões, né, eram vítimas de bullying. E eu falei, e atende um, atende outro. Eu falei, calma, né? A gente está chegando aqui na fase do processo, na fase que já está, que a Inês está morta, né? Não. E aí eu comecei a me questionar muito, né? Principalmente na minha gravidez, em 2011, o que eu posso fazer para chegar antes do processo? O que eu posso fazer para deixar para minha filha? Porque eu acho que a única herança que eu posso deixar para ela é um legado de educação e de paz. É pacificar esse mundo para ficar melhor. Sim, né? Boa, bonito isso. E pensei nisso, e aí em 2013 que eu desenvolvi o programa Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying. E aí são medidas e processos e procedimentos para que as escolas implementem, né, para a proteção.
dos alunos, dos pais, dos professores, né? E aí, em 2015, veio a lei do bullying, mas a gente já tinha aí 2 anos fazendo esse trabalho. E quando apareceu a lei do bullying, ela... A lei do bullying é de 2015? A lei do bullying é de 2015, teve uma atualização em 2018. Que era o bullying como um bullying, não só... O cyberbullying entra dentro do bullying, é isso? Exato, porque a lei, vamos lá, ela coloca como bullying, a figura bullying... Não, pode ficar à vontade, pode puxar o microfone à vontade. Toda forma de intimidação, né, presencial ou virtual, que coloca a pessoa num estado de constrangimento, de agressão, de fragilidade e exclusão, tá? Isso é muito importante, porque uma das coisas que eu escuto muito em escola é adolescente falando: ah, não, eu não trato mal, eu só não falo. Então vamos lá, né? O silêncio, ele pode ser uma arma mortal, né? Exatamente. E aí, quando isso acontece de forma reiterada, ou seja, repetitiva, nós temos essa figura do bullying. E uma coisa curiosa da lei, que ela delimitou primeiro o fenômeno sociológico bullying, tá? Ele só acontece em escolas, desde o berçário até o pós-doc, universidades, qualquer coisa, clubes e agremiações recreativas, só. A lei, ela abarca só esses 3 lugares? Só esses 3. A rua, não? Dentro de casa, não? Não, vamos lá. E ele não coloca limitação de idade. Então, ou seja, quem pode ser vítima, quem pode ser agressor? Alunos, pais, professores. Ou quem pode ser agressor, alunos, pais, professores. Se aconteceu no grupo do WhatsApp fora da escola, continua sendo bullying. Porque é o grupo das pessoas que estão ligadas pela escola. Exatamente. Então, ela delimita isso apenas, né? São pessoas do clube, da agremiação ou ainda daquela instituição de ensino. Então, pouco importa por exemplo, se acontecer. Condomínios. Hoje você tem em São Paulo condomínios que são cidades. E que são clubes também. Você tem o bullying também dentro dos lugares onde você mora. Você pode ter o bullying dentro de um condomínio, dentro de uma rua, de uma vila, os amiguinhos da rua, que também são sacanas e também são bulinadores. Esse não seria um bullying? Então, aí só muda a terminologia, né? A agressão continua, o ato ilícito continua, a vítima tem todo o direito de reparação, tem todo o direito de ir perseguir os seus direitos, tanto na esfera civil como criminal, mas o nome não seria bullying. Tá? Ou, por exemplo, dentro de uma empresa, com dessas agressões... Aí é assédio moral... Aí é mobbing. O nome mesmo seria mobbing. Exatamente, que é o mob, né, que é o do inglês, que é a multidão, né? E isso acontece bastante no fenômeno corporativo, né? Opa, você tem. Nossa, teve uma vez que a gente atendeu um caso, né, que acharam que era uma boa ideia, né, fazer uma enquete, né, com quem eram as 3 mulheres mais gostosas da empresa. Né? Que bonito. Né? Então, os gestores, né, acharam... Aí chegou o dono da empresa, eu falei, e agora? Eu falei, e agora, querido? Isso aqui? Né? Então, vamos lá. Você deu o curso, você deu o treinamento para essas pessoas, né? Porque hoje é obrigatório, tá? Todo mundo, toda empresa que tem CIPA, que é de acidente do trabalho... se eu falar de qualquer coisa difícil, eu me corte, por favor. Você já explicou o que era CIPA, senão eu pedi para... Eu sei que é porque eu já fiz parte do mundo corporativo, eu já fui dessa CIPA aí, mas eu pedi, mas você já explicou. Exatamente. É um órgão específico, né, dentro das empresas, né, justamente para falar sobre acidentes do trabalho. E quem tem CIPA é obrigado a ter um programa contra o assédio. Ótimo. Então, ou seja, são cartilhas informativas, palestras, informações, tudo isso, né, é obrigação da empresa dar. Tem um canal de denúncia. E aí, o que acontece? Quando nós pensamos no prejuízo, do proteger-se dos prejuízos do cyberbullying, a ideia era que nós tivemos em 2013, que trazemos até hoje, né, com o aperfeiçoamento da lei e justamente... utilizando agora esse compliance escolar, né? Justamente isso, processo e procedimento, para você fazer o atendimento. Então, quando a gente está falando
E principalmente, a gente tem uma grande... Eu e você somos analógicos. Éramos de uma geração Eu já analógica. eu já tinha um videocassete, que eu sabia programar, e meu pai não sabia programar videocassete para gravar. Eu também, duas cabeças. Eu cabeças. sabia, aí eu adorava, quando meu último videocassete teve 9 cabeças, ninguém entendia aquilo. Mas era, assim, a gente achava super tecnológico, veio DVD, o CD, ROM, CD... E a gente viu, mas a nossa vida ela era muito mais real do que virtual. O máximo de virtual que você tinha era pegar o telefone, ligar para um amigo, ficar 12 horas, e sua mãe pegando na extensão, falando, sai daí, vai estudar, né? Hoje não, hoje o virtual, eu acho que você tem mais vida virtual que vida real. Não, As você pessoas estão mais assim. 100% certo, porque o que nós vemos nos casos de cyberbullying que nós atendemos, veja, a maior parte das agressões acontecem das 8 da noite até 4 da manhã. Por quê? Porque é a hora que não tem controle parental. Das 8 da noite às 4 da manhã. Ou seja, esse bando de adolescente da vida devia estar dormindo, está acordado. Também. Criança, eu digo, criança, adolescente, estão ali online porque o pai acha que ele está dormindo no quarto, é isso? Exatamente. E ele está lá sacaneando o outro. E assim, uma das coisas também que nós verificamos, que eu fiz todos esses atendimento dessas vítimas, o que eu vejo? Que muitas vezes a figura da vítima e do agressor, eles se mesclam. Então, não estou falando que é justificável. Não, mas é bom para a gente entender como assim, o que você acha? Então, vamos lá. Para entender o humano, uma lei, ela é feita porque existe um comportamento humano. Exatamente. E a gente precisa entender o comportamento humano, até para a gente se perceber, às vezes. Tem gente que pode até me dizer que, como eu estava te contando antes, que eu fico muito feliz de ler mulheres que falam assim, eu não me percebia numa relação abusiva. Depois que comecei a ver o canal, que eu me vi e saí. Ou seja, ela vivia aquilo e ela não percebia o que ela vivia. E muitas vezes tem pessoas que estão sofrendo ou fazendo bullying que podem até falar que para ele não se percebia nessa função. Mas qual que é essa simbiose entre bullyingador e bullyingado? É que você falou é tão importante, porque essa parte de educar essa vítima, que vai ser a vítima do feminicídio ou que vai ser a próxima homicida. Exatamente. Né? Ela pode ser ou a próxima Elise Matsunaga ou a próxima vítima de feminicídio. O que acontece? Toda essa parte a gente já começa antes. Que é você começar a ensinar para uma criança e para um adolescente como é que funciona essa questão digital. Como é que funciona que direitos e deveres não é mimimi, né? Que a pessoa fala que bullying é mimimi, porque na minha época... Eu falo, então, gente, na época das cavernas, né? Você batia com aquela clave na cabeça da mulher, arrastava pelos cabelos, né? Na época da Idade Média, né? Os senhores feudais pegavam as crianças e aí tinha toda e qualquer forma de abuso. Antigamente acontecia muitas coisas hediondas e nem por isso que nós vamos falar que isso é normal, natural ou aceitável. Não, e tem uma parte do bullying, especificamente quando se fala sobre isso, e usam muito esse tipo de era brincadeira de criança. Isso é brincadeira de criança, quando crescer resolve. Primeiro que não resolve. Assim, eu, como vítima de bullying, a minha vida inteira escolar, eu posso dizer que é um passado, eu fiz muita terapia, resolvida, está ótima, mas é um passado que eu não gosto de visitar. É um lugar onde eu não quero me ver. Porque, principalmente lá atrás, a gente não sabia dar nome para isso. E a gente não se percebia como vítima. E eu acredito que até hoje tem um pouco. A pessoa que sofre o bullying, ela se sente culpada e responsável pelo outro te atacar. É como se você desse para o outro a munição para... O errado sou eu, não é ele. E assim, até o que você falou de mesclar é justamente isso, que né? Você acabou de falar. É. Exatamente. Então, o que acontece? A vítima, primeiro, ela pode ser por N motivos, tá? Desde orientação sexual, raça, tudo. Credo, qualquer... Até você... Gisele Bündchen sofreu bullying, quando né? Quando as pessoas querem, e estão determinados, os bullyingadores querem bullying alguém, eles vão buscar qualquer que seja telhado de vidro, como se tivesse, ou qualquer coisa que o atacasse. Se é bonito, se é feio, se é magro, se é gordo, se é preto, se é branco demais, se é indígena, se é o cabelo liso, se é o cabelo crespo, se é o cabelo isso. Quando a pessoa quer, e a maldade quer exercer seu mal, qualquer elemento lhe pode dar como base para te sacanear.
que eu nem gosto de usar essa palavra, porque sacanear parece que é uma brincadeira. Mas existem, com razão, elementos mais superiores, comportamentais, seja opção sexual, opção não, né? Orientação sexual, que não existe, sempre eu falo, que eu também sou velho, então não existe opção, é orientação sexual, cada hora muda. Eu falei orientação. Não, né? eu falei opção. Tá. Saiu o meu erro aqui, porque eu já ouvi falar de opção, eu venho da época da opção. Como se a gente pudesse ter optado por ser hétero, isso não existe. O erro foi meu, não foi seu. Mas, claro, que pessoas que têm uma orientação sexual, como é o caso, nós vamos entrar em alguns casos aqui, eu vou te perguntar, a cor, a classe social, elas são 3 muito fortes, como mais do que outras características para as pessoas sofrerem bullying. Eu estou certo ou estou errado? E você citou exatamente uma parte da lei, que é o conceito do bullying, que é sem motivo aparente. Né? Então, sem uma razão específica. Então, exatamente isso que você falou está ali no caput, na cabeça ali do artigo que define o bullying. Então, ou seja, todas as vezes, né, você não precisa estar em algum lugar. E muitas vezes as pessoas estão em vários lugares, né? Então, que são vítimas por N razões. A pessoa pode ser um bulinador racista, então? Pode. Você pode somar, porque se você estiver maltratando o outro por ser gay, é um racismo. Está na lei do racismo agora, a homofobia. Exatamente. Então, além de bulinador, você também responde por mais um crime. Ele vai somando crimes, não é isso? Exatamente. E muitas vezes, o que acontece? Além de somar, né, isso aí, na verdade, o Ministério Público vai ver, né, se é um crime continuado, né? Se é um concurso material, se isso vai somando todas essas penas, né? Só para explicar para as pessoas. Eu não gosto desses crimes continuados, me irritam um pouco. Que o crime continuado é o que eles falam que é o crime sem fim, né? Ele vai acontecendo. Esse crime fez aquele acontecer, que fez aquele, não é isso? Que ele se perpetua no tempo, né? O crime continuado, ele vai se perpetuando no tempo, como um estelionato, né? Ele vai se perpetuando mas aí você não tempo. vai somando crimes, vai? Não, é a pena aumentada. No concurso material, você vai somando A, B, C, D, E. Então eu gosto. Então é bom o crime continuado. Não, é bom para quem é o agressor. Então, né? é isso que eu digo. Eu acho o crime continuado, quando me explicaram, eu falei, então não tinha que ter crime continuado. Que eu vi que tem, por exemplo, o maníaco do Mato Grosso do Sul, maníaco do Parque do Mato Grosso do Sul, uma das coisas que as delegadas mais queriam mostrar é que não eram crimes continuados. Uhum. Que era concurso material. Era um concurso material, porque senão a pena dele poderia ser reduzida, ou ele ia diminuir coisas. Exatamente, porque aí você pega uma pena e só dá um aumento. Né? Pedrinho Matador, quando ele descobriu o crime continuado, em rebeliões, ao invés de ele matar um, ele já matava 16, porque ele ia responder por um, praticamente, porque era um crime continuado. É isso? É. Tá vendo? Bandido sabe de lei, hein? Não, eles sabem muito melhor do que muito advogado, né? Então, eles sabem... Mas deixa eu te perguntar, você estava falando que não é por uma característica só. O que é a lei do bullying, se nós já tínhamos outras leis, como agressão, blá, 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 o que a lei do bullying ela foi necessária e o que ela melhora para quem sofre bullying? Se ela tinha outras leis para quais a pessoa poderia recorrer, mas é melhor, como o feminicídio, que é muito discutido. Já não tinha homicídio? Sim, mas nós vivemos uma onda de feminicídio. Então, precisa se classificar ainda esse daqui para que o agressor, por conta do feminicídio, seja mais penalizado. É a mesma coisa a lei do bullying? Você sabe que agora já foi aprovado, né, pela Câmara dos Deputados, né, justamente a criminalização do bullying foi para o Senado. Ótimo. Tá? Muitas vezes falam assim, mas vai criminalizar? Vai. Exatamente isso que você falou, que eu concordo em gênero, número e grau. Nós temos aqui uma divisão, né, uma divisão comportamental, né? Então, tanto que o meu doutorado é sobre comportamento, ótimo, né? E isso, na verdade, eu quero discutir as fases os comportamentais do bullying. E é isso que eu vou fazer, estudo de caso, estudo em campo, né? Justamente para isso. Então, todas as vezes que a gente tem um crime... Então, veja, Lei Maria da Penha. Quando um juiz julga um crime, Lei Maria da Penha, tem um campinho específico ali no site do tribunal, onde ele informa, julguei Lei Maria da Penha, ou ainda deu entrada à Lei Maria da Penha.
Tá? Então, o CNJ, ele, que é o Conselho Nacional de Justiça, né, ele começa a ter um controle ali. Peraí, quantos casos? Né? Porque isso não existia antes. Sim. Quantos casos tem de quantos afastamentos, o que aconteceu? Ou seja, você consegue montar uma estatística e você consegue cobrar o quê? Uma medida, medidas sociais, políticas, enfim. Sim. E no caso do bullying, por exemplo, a gente fez uma peregrinação, né? Então, conversei com vários magistrados, mas assim, porque não tem uma estatística do Estado de São Paulo. Então, por exemplo, eu vou na Secretaria de Segurança Pública. Que caso tem de bullying? Não se faz isso? Eu ia te perguntar números, não temos. Aí, assim, os números que tem foi eu correndo atrás. Né? Você está conseguindo criar uma matemática. Exatamente. Porque é importantíssimo esse tipo de raio-x. E aí, o que acontece? Nós tivemos, e assim, foi um levantamento da Ana Paula, sem subvenção de ninguém, tá? Foi uma pesquisa minha, exclusivamente minha. Então, assim, a gente fazia esse levantamento, aí você vai lá, não. A gente tem aqui, injúria, calúnia, difamação, tem. Então, você está no Código Penal, você tem uma estatística, se não está, babau. Entendi. Ou seja, o fenômeno bullying, esse comportamento, ele acaba não sendo colocado, né, ali para a Secretaria de Segurança Pública. E aí, outra coisa, além do bullying... Porque como não era uma lei, ou como não era, ele não punha isso? Não, continua não pondo. Mesmo já com lei, desde 2015, continua não pondo? Por quê? Não, continua não pondo, porque não é tipo penal. Ainda não? Não, ainda não. O que é, então, a lei do bullying? A lei do bullying, ela é processo e procedimento para você implementar nas escolas políticas de combate ao bullying. Não tem penalização? Então, a penalização... Por isso você falou que está na Câmara dos Deputados para criminalizar agora, é isso? Para criminalizar agora. Então, o que acontece? Quando você tem esse processo e esse procedimento, o que acontece se a escola não implementa a lei do bullying? O que acontece? Então, vamos lá. Nós temos aí, primeiro, prestação de serviço defeituoso nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Se a escola é pública ou privada, a vítima pode sim pedir indenização por isso. Tá? Mas aí são aquelas coisas intermináveis, né, doutora? São anos. Mas aí é para qualquer processo. Não é criminal, eu digo. Não, criminal também, tá? Vamos só separar as duas aqui, tá? Então, aqui a gente tem a parte civil, tá? E aqui a gente tem a parte criminal. Então, a civil é para ele pedir dinheiro. Exatamente. Com indenização. Indenização. E nós já temos casos aqui de 8 mil até 2 milhões e meio. Então, isso varia muito de acordo com a natureza do que aconteceu. Sim. E aqui nós temos a parte penal. Então, temos injúria, calúnia, difamação. E temos os crimes também. Ameaça, racismo. Então, ou seja, tudo isso, quando a gente faz a localização desse fenômeno bullying, a gente vai colocando ele dentro de vários tipos penais e muitas vezes, né, é um pool, né, de crimes, porque começa no WhatsApp e do WhatsApp vai para ameaça, depois vai para um crime de dano, que é destruição de material, de livro, e aí depois pode ir para um crime de racismo enfim, e pode chegar até lesão corporal, de todas as formas, até um homicídio, né, tentado, né, ou ainda consumado. Ou ainda o que é pior, que é uma figura que está acontecendo nos grupos de WhatsApp, que é a instigação ao suicídio. Que é o que eu explico para todo mundo, né, no Brasil, o júri é só para os crimes contra a vida, né? Infanticídio, homicídio, aborto, genocídio e instigação ao suicídio. Sim. Né? Então, por que você não se mata? Por que você não morre? E o bullying já está sendo colocado como uma forma de instigação ao suicídio? O assédio também? Exatamente. Só que o que acontece? Ele entra dentro dos casos como um fenômeno sociológico, um fenômeno de comportamento que tem reflexo no crime. Por que é importante criminalizar o bullying? Porque nós vamos ter essa figura do crime bullying e não vai ter prejuízo. Peraí, tem o bullying mais lesão corporal mais
homicídio, mais injúria, mais difamação, mais racismo. O bullying, por si só, se tivesse sozinho, ia ser prejudicial para a vítima. Então, da forma que está, que ele vai poder ficar agregado a outros tipos penais. Tá. E aí vai dar... Porque é o que eu sempre falo, as pessoas, a maior parte das pessoas não comete um crime, né? Porque realmente são boas pessoas. A maior parte das pessoas, elas são, aspas, normais. Eu digo que a maior parte das pessoas, elas se qualificam assim, não matam, não porque não querem, não têm o instinto. Não matam porque têm medo da lei, não quer ser preso. Não mata porque acredita em Deus. Então, tem as suas penalidades em outros lugares. Então, eu digo que a sociedade criou os seus próprios censuradores para que a gente fosse um pouquinho melhor. É isso que eu estou discutindo. Tem uma cadeira que eu estou fazendo agora no doutorado que se chama Discursos de Medo e Ódio. Então, com a doutora Vera Chaia, da PUC. Então, nós estamos falando exatamente isso, dessa questão do medo, né? Eu faço por medo de... Né? É por isso que as penas têm que ser realmente severas e cumprir as penas seja um ato real. Uma das coisas que eu discuto... Não essa coisa de depois de 10 anos sai. Você ganha uma pena de 20, 30, 40 anos, depois você sai e volta a fazer. É uma coisa assim, fica meio lá. Uma das coisas que eu discuto é justamente a responsabilidade do diretor da escola criminal por omissão. Sim. Né? Então, você pode... O direito, ele pune pela ação ou pela omissão. Né? A omissão está lá bem descrita ali no artigo 13. Se tem uma lei que te obriga a fazer e você não faz, o que acontece? Você vai responder pelo resultado. É como síndico de prédio. Antigamente as pessoas queriam ser síndico de prédio, no meu prédio não tem isso, mas prédios que você não paga o condomínio quando você é o síndico. Mas o síndico tem responsabilidades cíveis e criminais dentro do prédio. Sim. Então, o diretor da escola, ele é responsável, sim. Ah, mas são muitos alunos. Então, meu amor, pede para sair, deixa uma pessoa sentar na sua cadeira que queira trabalhar como tem que ser trabalhado. Sim, e até o que acontece? A gente não vai falar que é impossível depois que você aplicou todas as medidas. Pode acontecer? Pode. Sim. Né? É por isso que existe seguro de responsabilidade civil, é por isso que a gente faz seguro de carro, porque essas coisas efetivamente podem acontecer, mas diminui. Até o seguro de responsabilidade civil dessa escola, que tem um programa aplicado, a escola paga menos. Não, e que tenha, de fato, entrando nas escolas, a gente vai voltar para a lei em si. Então, só uma coisa, a lei do bullying não é um ato que penaliza criminalmente ainda. Ainda não. Ela está, ainda está, sabe quando vai ser votado isso? Porque isso é uma coisa que eu vou abraçar como criminalize já. Olha, agora está no Senado e realmente a gente conta com a ajuda de vocês para que o Senado, né, aprecie logo o mérito, né? Porque hoje o bullying ele tem como lei elementos para coibir o bullying. Mas se você não aplicar de fato, você não tem uma penalização por não ter as escolas, os clubes e agremiações recreativas. Não, na verdade, se você não aplica a lei do bullying e acontece o bullying, o que acontece? Essa pessoa, esse diretor da escola, vai responder criminalmente. Então, peraí, hoje já está assim? Não, já é isso, tá. Hoje já é assim. Tá? Então, assim, por exemplo, eu tinha aqui que aplicar a Lei 13.185 de 2015. Fiz nada, né? Deixa essa coisa de criança, né? E aí acontece um homicídio. Ele responde como coautor. Pegando, então, em cima disso, você está me falando, esse caso da escola de Sapopemba, que as pessoas têm que me deixar terminar de falar para entender, não peço antes de começar. Eu não estou de maneira nenhuma falando que ele não matou. Ele matou o menino lá de 16 anos, matou, tem que responder criminalmente pelo que ele fez e acabou. Ok? Beleza. Mas vamos entender de onde vêm esses matadores, que está se tornando cada vez maior e mais frequente. Sim, existe a possibilidade do copycat, que viu no outro, também quer. Aquela coisa, então não vamos mais mostrar foto do menino porque ele quer ser famoso. Então você vai estimular com que o outro, que também quer ser famoso, ou um mito dentro daquela história, vai. Não mostraram dos últimos e já teve outros depois.
No caso dessa escola de Sapopemba, eu vejo, como uma pessoa que trabalha com crime há muito tempo, não sou especialista, não sou psicólogo, não sou advogado. É um machismo meu. Então, eu vou te passar o meu achismo, você que é um especialista, que você me diz. Você tem Suzano, caso Suzano, que aquilo é um atirador em massa, com esquizofrenia, ele era bulinador, na verdade. Ele vai assim, ele já saiu da escola, ele volta 10 anos depois para entrar naquela escola e matar as pessoas que não estão ali, os seus alvos de ódio não estão mais dentro daquela escola. A escola se tornou um símbolo do ódio. Nesse do garoto de Sapopemba, especificamente esse, que findou a vida de uma menina e deixou outras duas machucadas, eu recebi... Você viu os vídeos do garoto? Vi. O dia a dia desse menino? Vi. Ele apanhava todos os dias dessas garotas. Ele era sacaneado, ele era apontado como não sei o que lá. Todos os dias, mas eram todos os dias. Esse rapaz, ele foi humilhado, espancado todos os dias. E aí eu convido as pessoas a assistirem a série 30 Reasons Why, que mostra um menino nessa situação, que no final, ele, com um monte de arma, ele quer entrar e acabar com todo mundo, porque ele tem o ódio. Tiraram dele, despiram dele qualquer possibilidade de autoestima. Esse tipo de situação, esse bullying pelo qual esse cara passou, e passa ainda, daí fala, ele estava no Discord num grupo de ódio, mas num grupo... ele escrevia que ele queria ter poder. Toda vítima de bullying quer ter poder, não é o poder de te matar, é o poder de, inclusive, poder ser aceito. Ou até de parar. De parar, de evitar... De parar de ser agredido. De parar todos os dias. Até... Não precisa, mas só pare. E todos os dias... Não, eu digo assim, você não precisa gostar de mim, você precisa me respeitar. Uhum. Eu não estou nem aí, porque se você gosta ou não gosta de mim. Agora, me respeitar, você vai. Porque nem para isso vai ter a lei, no meu caso, hoje. Agora, no caso daquele garoto, parece que chega a fazer um boletim de ocorrência contra elas, falando disso. Ou seja, como disse o Carlos de Faria aqui, muito bem... Em abril. Hã? Em abril. Em abril, né? Ele fez. A escola já tinha... A escola que era o lugar para se resolver isso, ele já foi para a delegacia. Nessa escola tinham muitas câmeras, e estão falando muito dessas câmeras, que dá para ver a ação dele. Eu pergunto, as câmeras não viam a ação contra ele nesse tempo todo? Esse menino já falava, eu vou matar vocês, porque ele não aguentava mais também. Ele já avisava as pessoas. A quantidade de vídeos desse moço sendo violentado todos os dias são muitas. Eu digo que as pessoas que gravaram têm o sangue dessas meninas na mão também. A pessoa que bulinou ele todos os dias tem o sangue dessas garotas na mão. Tem uma menina específica que ela levanta, ela parece o Jason. Ela arranca o cabelo dele, ela arranca. Aí ele joga ela cai, mas ela levanta tão fácil, o menino corre, ela vai com nem o Jason, ela vai devagarinho, mas ela caceteia o cara. Mas todo dia aquela menina batia nele. É um inferno o que acontece. Esse caso, especificamente, a escola, ela tem que ser penalizada, porque ele tinha... Vai me dizer que não sabiam o que estava acontecendo? Não só a escola, né? Aí você tem a responsabilidade civil e criminal do diretor, ou da diretora, dos coordenadores e, obviamente, dos professores que estavam... Peraí, aquilo ali aconteceu quando? Era uma aula? Era um intervalo? Era o quê? Então... E daqueles alunos? Daqueles alunos, aí vamos lá. Separando de novo Sim. aqui, o cível aqui, o criminal aqui. Tá? Então vamos lá. Do cível, de tudo que foi sofrido pela vítima, tá? Direito de indenização, tá? Porque ali está realmente mais do que comprovado que ele começou como vítima. Tá? Ele passou a cancelar, ele mudou, né? Ele saiu da moeda de cara, ele virou coroa. Mas estava na mesma moeda. E a gente vê bastante disso. É bastante comum. Não em caso... obviamente que agora foi um não caso... com tiro, né? Exatamente. Mas, assim, em menor escala, e, obviamente, menores... Toda forma de agressão e de ofensa, é o que eu falo. Pega aqui, naquela criança, naquele adolescente... Né? E é o que eu falo para eles. Eu falei assim, mas como que eu vou saber se é bullying? Eu falei assim, como é que a lei vai me dizer que é bullying? Eu falei, olha só, pensa só. Se tem um negócio ruim aqui, sabe?
está te deixando um gosto ruim na boca, um aperto no coração, você vai pegar o celular, você está com tremedeira, você está sofrendo bullying. Essa é a melhor dica jurídica que eu posso te dar. Então, você não tem que se sentir assim. Não é normal se sentir assim. Ah, mas é brincadeira. Eu falo, brincadeira, tem várias pessoas brincando né? juntos, né? Então, todos estão rindo juntos. Se tem um sofrendo, acabou a brincadeira. E muitas vezes essa vítima do bullying, ela dá aquelas risadinhas amarelas. Ah, mas ele também estava rindo. Então, ele não estava rindo, ele estava suportando, né? Porque as pessoas, quando ficam nervosas ou são atacadas, têm diversos tipos de comportamento. Algumas ficam paralisadas, outras começam a rir, outras começam a chorar, outras batem, outras se vitimizam. Enfim, tem vários tipos de comportamento, né? Então, qual que é não existe comportamento ideal, existem reações. E aí, o que eu quero explicar é que toda forma de racismo, discriminação e ódio é inaceitável, é tolerância zero. Isso não é liberdade de expressão. Não te dá a liberdade de fazer um crime, não te dá a liberdade de maltratar ninguém. Não dá essa liberdade. E se colocar de fato, é só inverter o seguinte, você gostaria de estar passando e ter sua calça baixada? E todo mundo rindo? Da sua bunda exposta? Você gostaria? Você quer fazer isso? Posso fazer isso com você? O menino vai ficar assim, né? Eu vou te falar que 99,9, tá? Tem sempre aquele 0,1 que vai achar isso o máximo. Pode fazer, né? Faz aí. Mas tem o idiota que também tem que se tratar. E esse 001, ele é perigoso. Super. Né? Porque quando ele não se importa mais, sabe? Ele vira e fala, não, isso não vai me incomodar. Até porque ele sabe que ninguém vai fazer com ele. Porque ele é o alfinha da história. Os pais dos bulinadores, eles também são responsabilizados por essa lei? A responsabilidade... Somente criança e adolescente. O adolescente vai responder aqui na vara da infância e da juventude, né, de 12 até 17 anos incompletos, fez 18, responde justiça criminal normal. Né? E aqui... Na parte civil, né, os pais respondem, né, pelos atos dos filhos menores, e aqui a escola também responde pelos atos, né, que ocorreram dentro dessa instituição de ensino. Isso já é do Código de 2002, do Código Civil de 2002, que até está sendo reformulado agora, mas já estava lá desde 1916 também. Então, ninguém está falando de nenhuma novidade. Tá? Então, esse dano moral e material já está previsto há bastante tempo, dos pais e da escola. E o que eu vejo? Que quando a gente implementa um programa de combate ao bullying, a gente começa também a explicar para os pais. Porque muitas vezes o pai e a mãe falam, essa briga não é sua. Deixa quieto, não se mete. Você fala o que é, dos amiguinhos do lado. Exatamente. Não, isso não se mete, que isso não é teu. É não meter a colher em briga de casal. E é o que eu sempre falo. Eu falei, em briga de marido e mulher, ninguém mete colher. E quantas mulheres foram assassinadas, estupradas? Hoje se fala que você mete colher, garfo, panela inteira, pega a cozinha inteira e joga da história, não é? E no bullying, é porque você vê no caso desse garoto, tem gente gravando, tem gente do lado rindo e tem gente do lado assim, tipo, isso não é meu problema. A ausência de humanidade também está nessa pessoa. Isso, tem um fenômeno que se chama happy slapping, que se chama bofetada feliz. Então, é um fenômeno sociológico, tá? Onde a vítima ela é agredida e os agressores filmam. Né? E depois postam. Então, quando se fala dessa humilhação reiterada, não é só naquela hora, até você bem colocou, todo dia ele apanhava. Mas a partir do momento que isso vai para uma rede social ou é compartilhado... Exatamente. Você está vendo? De novo. Então vamos supor... Ele está apanhando de novo a cada play.
Exatamente. Não só a cada play, mas a cada curtida e a cada compartilhamento. Eu digo, a cada momento, a cada interação de alguém, ele está apanhando de novo. É que muitas vezes que a gente... fica também pelo WhatsApp, né? Às vezes fica só em grupos de WhatsApp. Só. Você não, agora tem curtida em WhatsApp, antes não tinha. Exatamente. Então, por exemplo, que é uma das coisas que se bate bastante, que é essa questão da criptografia de ponta a ponta, né? E por que o WhatsApp / Meta, né, não libera essas conversas. Então, basicamente, o grupo Meta e todos os outros ignoram a justiça brasileira. Então, não, a gente não... Se você ler o termo de uso do WhatsApp, é uma das coisas mais bizarras, né, que tem. É uma ojeriza ao direito brasileiro, né? Então, é o que eu falo. Primeiro ponto, né, que eu sempre digo, menor de 13 anos, sem WhatsApp. Porque está no próprio termo de uso. Tá? E eu falo que tudo na vida tem termo de uso. Você tem que parar e olhar. Né? Então, você vai tomar uma cerveja, não está lá para maior de 18? Você vai comprar um cigarro. O WhatsApp está escrito que é para maior de 13? Sim. Até 2016, né, era para maior de 16 anos. Nossa, eu não sabia disso. Era bem melhor. Então, quando eu dava minhas palestras, que eu falava que o WhatsApp era 16+, nossa, me xingavam horrores. Né? Mãe, pai, porque eu alfabetizo meu filho no WhatsApp. Então ensina a pôr vírgula também, porque eu fico angustiado com os adolescentes que não põem vírgula em WhatsApp. E é o que eu falo. Eu falo isso para as escolas, falo isso para as famílias, porque uma coisa que é muito importante, eu achava que a língua portuguesa agora deveria ser, a nota para passar deveria ser 9. Porque se uma pessoa é velha como eu, fala assim. Agora, a pessoa nova está aqui. Sim. Então, você digitou errado. Mas não era isso que eu queria falar, mas foi isso que está escrito. Não foi erro de digitação. Não foi. Mais e mais não é erro de digitação. Mais e mais é você que não sabe usar o mais e o mais. Mas deixa eu voltar uma pergunta aqui. Os pais, nessa lei para ser criminalizado, os pais do bulinador vão responder criminalmente? Não tem essa previsão. Por que eu pergunto isso? É claro que... A não ser que isso seja inserido no Senado. Não, porque eu digo assim, você percebe o quanto os pais dos bulinadores defendem o seu filho. Eles não têm vergonha pelo que os filhos fizeram. Até porque, muitas vezes, os filhos aprenderam dentro de casa. Então, você tem um adolescente ou uma criança, muitas vezes, repetindo atitudes. E é grotesco você ver um pai e uma mãe de um bulinador com aquelas caras tudo assim, meu filho, ninguém mexe. Ele esse o ser humano que vai estar em convivência na sociedade daqui a pouco. Então, que vai fazer o mobbing na empresa. Então, exatamente. Só que ele pode levar uma pessoa a se matar e ele pode levar uma pessoa a matar ele. Porque a construção do assassino está na forma também de como você lida com o outro. Enquanto você vai fazer, o quanto que a humilhação é suportável, que foi a palavra que você usou muito bem, e o quanto a humilhação se tornou... você destruiu a vida humana dentro do outro. Então, ele só tem um sentimento, o ódio a você. Então, o quanto que você pode ter construído, e o quanto que, principalmente adolescentes e crianças, para mim, seria 100%. O bulinador, ele é bulinador porque pai e mãe em casa apoiam. Se é chamado na escola, ele vai falar, isso é brincadeira de criança, eles têm que se resolver, não é isso? O que você falou é exatamente o que a pedagogia já aponta, né? Então, vários educadores, Paulo Freire, Dewey, enfim, qualquer linha, a criança ela age por repetição e por imitação. Então, é o que eu falo, muitas vezes, porque meu filho não larga o celular. Eu falei, e você larga? Essa é uma pergunta para se fazer. Então, em casa está todo mundo assim? Exatamente. Você para, vamos conversar, vamos bater um papo, ou você fica mandando mensagem para o seu filho, vem jantar pelo WhatsApp, que isso acontece bastante, né? O pai e a mãe não têm mais coragem de chegar e falar assim, olho no olho. Ele manda um recadinho, olha, fulano, eu recebi isso aqui da escola, né? Então, por exemplo, casos em que o adolescente está usando o celular de forma indevida, o professor vai lá e tira da mão dele, né? As escolas, que são as minhas clientes, eu falo, não é para devolver para criança, nem para adolescente. Porque ele não é dono de... Não, porque criança e adolescente não é dono de nada. É para o pai e para a mãe.
né? É para o pai e para a mãe, né? Porque é o pai e a mãe que tem que responder por isso. Mas você quer deixar um pai doido? É ele ter que ir lá para buscar celular de criança em escola. A escola que resolve. Gente, eu pago vocês para quê? Não é? Não é? Ou é a frase exatamente. mais horrorosa ouvida. É, exatamente. E aí é nesse ponto, né, que eu falo que o programa de combate ao bullying ele precisa ser aplicado. Quando você começa a dar ferramenta para essas famílias, que muitas vezes isso também foi uma repetição. Não, peraí, eu sofri bullying, tá tudo certo. Ou né? seja, você só confirma que o seu algoz, se você sofreu, você confirma que o seu algoz estava correto, é isso? Exatamente. Você diz que é assim mesmo, a gente aprende. É assim mesmo, né? O que não te mata te fortalece. Sim, ó, a doutora Ana Paula tem esse livro aqui, Comentários ali do Bullying, vale muito a pena ler, porque o bullying está presente em todos os lugares, em todas as formas todas. Então, esses pais, em princípio, na lei, não têm penalização. E até na segunda edição, que na primeira não tinha, né? Mas foi uma tese que eu desenvolvi na segunda edição, né? Que até deturparam, né? Quando eu dei essa entrevista, que eu falei que tem pai que é pedófilo e não sabe. E aí, exatamente, mas assim, só para explicar a história, né? Então, vamos lá. Temos aqui 2 adolescentes, né? Aqui, vamos colocar aqui, 14, 15 anos, tá? Esse aqui tira foto sem roupa, manda para esse. Esse aqui tira foto sem roupa, manda para esse. Para esse, para esse, para esse, para esse, certo? Certo. E aí nós temos aqui, quem é que paga a conta desses celulares? Provavelmente não é esse adolescente. E provavelmente isso está no nome de alguém que é maior de 18. Então ele tem um pai são aqui. Aqueles pacotes familiares que se fazem. Exatamente, tá? Então, ou seja, o responsável da conta pai A, responsável da conta pai B. Pai, leia-se o responsável legal, tá? E aí, o que acontece? A lei, o ECA, ele diz que é pedofilia não só aquela pessoa louca, né? Louca, entre aspas, né? Que faz sexo com crianças e adolescentes. Também é pedofilia você armazenar conteúdo sensual ou sexual envolvendo menores. Ou seja, você tem toda essa troca e isso aqui está armazenado, seja na nuvem, seja no WhatsApp, esse pai aqui é pedófilo e esse pai aqui é pedófilo. Ou essa mãe é pedófila, essa mãe é pedófila. É pedófilo porque eles estão pagando o armazenamento, é isso? Exatamente. Não, porque está sendo armazenado no dispositivo. Que assim, eles não sabem no sentido, eu nem sabia que eu era. É que está se fazendo um crime de pedofilia no seu nome. Exatamente. Então, legalmente, você responde por pedofilia. Exatamente. Porque está sendo armazenado sob os seus cuidados. Exatamente. Entendi, muito interessante isso. Bem interessante. Então, foi isso que eu coloquei, né, que eu desenvolvi na segunda edição. E a questão é justamente isso. Para quê? Para você... Porque todo o intuito do ECA é o quê? Você fazer a proteção dessas crianças e desses adolescentes e fazer a proteção deles contra eles, né? Também, né? Que às vezes falam, porque o adolescente é inconsequente. Sim, ele é e é esperado que ele seja. Tanto que a lei sabe disso, né? Você tem uma responsabilidade a partir de um tempo médio, né? Porque a lei não tem... Ela coloca uma média justamente para quê? Para falar, olha, até essa idade aqui a gente sabe que você não tem muita coisa na cabeça, não. Então, a tua responsabilidade até aqui, a gente já sabe que você é meio miolo mole, né? Então, assim, só para... Eu tô falando isso de uma forma bem... Não, é um idiota mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. As escolas, elas conseguem... Porque uma das coisas que muito falado, assim, tem que pôr por conta vamos botar detetor de metal na entrada da escola. Eu falo, ai, meu Deus, a pessoa que decide isso não sabe nem como são feitas as mortes. Eu posso te matar com um pedaço de madeira, gente. Eu posso te matar com pedra. Eu posso te matar enforcado. Veneno. Eu posso te matar com veneno. Você não vai impedir. Posso te matar com lança-chama. Eu posso chegar com laque, jogar fogo e te tacar fogo. É uma coisa assim... É tão não conhecedor
Eu falo claramente, aqui no governo de São Paulo ficaram falando que vão botar detetor de metal na entrada das escolas como se isso fosse resolver matador em série. O cara mata fora da escola. Então, assim, psicólogos nessas escolas, por exemplo, com as quais você trabalha, existe um trabalho de psicologia, de psicólogos. Não bem a gente também ficar fazendo psicologia, terapia com todos os 100% dos alunos. É óbvio que todo mundo sabe quem é sacaneado, quem é bulinado na escola. Óbvio. Todo mundo sabe. O diretor sabe, o coordenador sabe, os professores sabem, os alunos sabem, todo mundo sabe quem é o foco da vez, ou o foco toda vez. Vocês têm trabalhado, pelo menos nessa parte de lei, não sei se a lei está abarcando isso também, da necessidade de coibição, para coibir, para evitar que uma pessoa chegue ao bullying, ter um psicólogo presente, 1, 2, 3, não sei quantos psicólogos são por aluno, mas ter como aliado a psicologia como trabalho de campo para evitar o bullying. Vocês têm visto isso também? A sua colocação ela é perfeita e está na lei. Tá? Então, só não cumpre quem não vai cumprir a lei, se for funcionário público, está prevaricando. Tá? Então, ou seja, a lei exige que, neste programa de combate ao bullying, você dê suporte jurídico, psicológico e social para a vítima e agressor. Mas não depois do ato. A hora que chega essa tiro, comunicação. bem antes. Exatamente. A primeira comunicação. Mas não tem uma necessidade de ter um psicólogo diariamente ali para pescar quem vai começar e salvar quem já está. Salvar o bulinador, porque você não mudar um bulinador também, você está construindo um ser humano desagradável para o resto da vida numa sociedade e que vai construir novos bulinadores. Então, uma das coisas que a gente coloca e defende no programa de combate ao bullying, por quê? Porque o bullying ele é multidisciplinar. Sim, total. Né? Então, você envolve direito, saúde, psicologia, enfim, infraestrutura, TI, pedagogia, enfim. E aí, o que acontece? Quando a gente coloca esse programa de combate ao bullying, ele não pode ser só construído pelo advogado. Então, ou seja, ele é uma visão multidisciplinar. Por quê? Porque, veja, uma escola aqui na Paulista é diferente de uma escola em Sapopemba, que é diferente de uma escola em Leme. Uma escola numa cidade do super interior do Brasil. Exato. E aí, o que acontece? Tem modelo fechado? Não, porque não existem escolas iguais. Se você pegar uma coisa pronta, você não vai atingir aquele público. E é justamente isso que você constrói, junto com o psicólogo e junto com o pedagogo, essa forma de comunicação. Tá. Então, primeiro, você vai lá, dá informação, dá cartilha, dá palestra. E aí, até o que eu falo, porque o pai e mãe não conseguem ir na palestra. Eu falo para os meus clientes, né? Eu falo, olha, eu já deixo gravado. A pessoa vai ter 6 meses para ver. 40 minutos. Se o pai não tem 40 minutos para assistir um pouco de educação digital, tem alguma coisa errada. Na educação digital, o que você traz? Porque assim, o bullying, o cyberbullying, ele se tornou muito forte, mesmo depois da entrada das mídias sociais. Até o Orkut, eu nem ponho muito, porque não dava muito para você fazer. Você tinha os grupos, né, no Orkut, que ali você exercia... Você quer água? Agatha, minha querida, pega só água pra gente. É água ou coca? Se puder ser a coca zero. Lógico, a coca zero, por favor. A coca zero. Só tem zero. É só que eu tomo também. Porque eu digo assim... o cyberbullying é algo que já existe nas nossas vidas há muito tempo. Obrigado, meu querido. Eu tenho aqui. Eu tinha até aqui, agora que eu vi. Obrigado. O cyberbullying ele já existe há muitos anos. A gente já está... Não dá para falar que é uma coisa nova. O Orkut em si ele já estava lá atrás e já existiam as comunidades onde as pessoas se sacaneavam. No caso claro, Instagram, Twitter, Snapchat, todas essas que foram sendo criadas e as novas, como o Discord da vida, vão sempre piorando o cenário. Mas quais são, o que você fala para os pais e para as escolas? Como exercer? Também, eu não sei, não vai adiantar ficar pedindo para ver o WhatsApp, o Instagram de um adolescente de 16 anos, que eu acho que não vai deixar. O que de fato tem que ser visto e como tem que ser visto?
Então vamos lá, você tem formas diferentes de fazer esse acompanhamento e é assim, tanto que eu falo, não existe orientação genérica, porque o que você fala para o pai é diferente do discurso do professor, claro, que é diferente do discurso para o aluno, certo? Mesmo porque uma das coisas que eu bato muito forte na tecla, né, com pais, alunos e professores, é principalmente essa figura da plateia, da omissão. O bulinador não vai fazer se ele não tem plateia. Ah, sim, não tem graça só contar só para você. Não, exatamente. Então, o bulinador, ele precisa da plateia. Ou seja, o comentário dele vai ser aberto. Exatamente. Mas também fechado, vai. Também ficam mandando nos fechados também, até piores. Mas ele conta com isso. Ele gosta disso. Né? Então, o fato de você filmar, divulgar, né? Ou ainda de você atacar num grupo, te dá poder, te empodera. Por isso que eu falo que muitas vezes a vítima se confunde com o agressor. Ele fala, não, já passei por isso, não aconteceu nada. E aí é justamente isso que a gente entra nesses discursos com a família. Quando a gente fala educação digital, eu vou colocar um guarda-chuva bem grande, né? Porque nós temos aqui o cyberbullying, nós temos aqui os crimes de discriminação, de ódio, enfim, crimes eleitorais, enfim, tem um monte de coisa. Direitos e deveres que foi em janeiro agora, desse ano. De 2023. 11 de janeiro de 2023, foi aprovada a Lei 14.533, que obriga a escola a colocar ali no plano de aula questões sobre direitos, deveres, obrigação. Ótimo. Né? Por quê? Porque você não ensina para uma criança pequenininha, olha, farol vermelho, pare. Por que você não vai ensinar para essa criança 100%. Sobre... Eu sempre achei que tinha que ter aula de direito na escola. É justamente isso que a lei está falando. Você precisa ter. Que eu tive o prazer de ter aula de psicologia na escola. É justamente isso que a lei traz. Ela vai falar, escolas, vocês têm o dever de informar. Ou seja, isso aqui, você falar do cabelo do seu amiguinho... É crime. É crime. Entendeu? Então, da mesma forma que você não vai falar pro bebezinho... mas eu não posso. Falar, não pode. Você não vai falar assim, é o código de trânsito. trânsito. Mas é a minha liberdade de expressão. Sua liberdade de expressão não te dá liberdade de crime. Exatamente. Então... Não existe. É uma coisa tão... Ah, mas eu gosto de falar assim, então fala e responda. É exatamente isso. Então, o que acontece? Todas as vezes tem que ter... ele coloca isso para 2024. Entendi. Então, a partir de 2024 que a gente tem que ver isso acontecendo. Exatamente. Então, todo mundo aí, né, que é seu seguidor, eu peço encarecidamente para que você cobre a escola pública ou privada. Mas né? O cyberbullying, o ideal é o quê? São os pais ficarem olhando os comentários que tem nas Existem softwares específicos de controle parental. Sim. Né? Onde você acompanha e onde você também delimita. A minha filha odeia, né? Ela falou que a coisa que ela mais odeia na vida, ela falou, a primeira coisa é o Covid e a segunda é o custódio. Então... O que chama Custódio, o aplicativo? É, um deles, né? Tem vários. Tem o Casper, tem do Google. Eu não estou fazendo jabá para ninguém. Eu acho que também tem até no iPhone. Eu uso por tempo, né? Na verdade, virou uma senha para ninguém entrar nos seus aplicativos. Exatamente. Então, por exemplo, eu coloco lá, TikTok, 15 minutos. Ah, não, mas tem gente que fica... 15 minutos, acabou. Ela falou assim, você é a única que faz isso. Eu falei, você quer o quê? Um lenço para chorar, amada? A minha sobrinha, que hoje tem 18 anos, lá atrás, ela foi ganhar celular, acho que quando ela entrou num colégio específico que precisava ter, daí meu irmão era contra ela ter celular, até se pudesse 36 anos, né? Aí falava, não pode, tal. Aí ela queria ter um Instagram. Aí minha cunhada, eu vi minha cunhada falando, não vai ter, Rafaela, você não vai ter Instagram, assim, eu preciso. Claro, o tio legal foi se meter na história, né? Aí eu virei e falei, para, Glaucia, você está fora do mundo, também não adianta proibir, ela vai fazer mesmo sem você querer. Ela falou assim, você vai ficar olhando o Instagram dela? Se você falar para mim que você vai ficar olhando o Instagram dela, com a senha, eu deixo ela ter, mas você vai ter que ter essa responsabilidade. Ela falou, eu não vou conseguir fazer isso, eu não quero. Eu falei, tá bom.
Dos 14 aos 17, sei lá, era um inferno. Daí uma hora eu falei, gente, chega, né? Ela já é toda certinha mesmo, não tem problema. Eu tinha que ficar vendo mensagem, vendo as coisas, isso, aquilo. Falei, mas tinha, porque uma menina de 14 anos pode receber 500 mensagens de pedófilo, e recebe. De homem mais velho tarado. Então, são umas coisas assim de você olhar e falar, realmente... É uma porta digital, porque não é a porta da tua casa que você deixa... No caso dela tinha, né? Porque tinha que deixar seguir, tinha que ver quem estava seguindo, aquelas coisas. Hoje, sei lá, hoje ela faz o que ela quiser. Tem 18 anos, não estou nem aí. Mas também dá trabalho. Mas só assim para você poder ter também. Nós atendemos até o caso de uma escola que nos acionou, porque o que acontece? Eu tinha um perfil fake no Instagram, que era de uma pessoa que fazia slime, né? O slime é aquela gelequinha. E detalhe, né? Esse perfil, que obviamente não era de uma criancinha, né? Estava lá assediando vários alunos do quê? Do 5º ano. Ou seja, 10 anos de idade. Usando, inclusive, uma isca, né? Exatamente, que é o slime, que na época tava aquela febre, como fazer, faça slime em casa, slime brilhante. E foi aí que eles falaram assim, não, agora manda uma fotinho da sua mãozinha, manda uma fotinha do seu pezinho. Eu sempre falo aqui, não coloque fotos dos seus filhos na internet, ponto. E se for pôr, não coloca tomando banho de esguicho de calcinha ou de cueca. Não faça isso. A foto é linda para você, mas para um pedófilo aquilo é erótico. Exatamente. Não existe. Tem eu até falei, fiz um comentário. E na Deep Web tem bancos específicos disso. Até tem o caso da chacina de Piós, que é um caso que eu já estou acompanhando há algum tempo, e entrou na HBO Max, um péssimo documentário feito lá na Espanha, que ele é péssimo, ele é ruim mesmo. Já falei, tem um comentário aqui, eu não falo para as pessoas verem. Mas, além de tudo, ele começa com e não sei se você sabe, esse caso é o menino lá na Espanha que entra, mata a tia, os 2 priminhos de 3, 7, 5, 7, 3 anos, uma coisa assim, e o tio. E começa com as 2 crianças de 3, 4 anos brincando com o pai e cantando com o pai. E a menina de calcinha, com o esguicho, rebolando. Eu falei, eu não sei como que um produtor coloca esse vídeo dessa maneira, da vítima. Só que para um pedófilo, aquilo é praticamente um filme erótico. Sim. Eu fiquei constrangido vendo aquela cena. Aquela é uma cena assim que você fala assim, isso daí não pode ir para o mundo. Eu não entendo quanto que essa cena não está já na Deep Web dentro desses bancos todos da pedofilia. Mas vamos voltar aqui para a gente ir caminhando para a nossa conclusão. Então, a lei do bullying está em aprovação para ser criminalizado no Senado. A gente vai... vou pedir para as pessoas vou te mandar, entrarem. Se você permitir, manda um projeto de lei. Manda, eu quero, porque eu acho que isso é vital para que as pessoas entendam. Se o seu filho for um bulinador, você tem que trabalhar para ele deixar de ser. E até se entender o que você fez como pai e mãe, é que aí é aquela velha história, né? Um pai e uma mãe que param para se entender que o filho virou bulinador, porque eles talvez estejam fazendo alguma coisa, ele não teria um filho bulinador, né? É o que eu sempre falo, enquanto atender o pai de um agressor, ele tem etapas, né? Então, a primeira etapa é a negação. Não é possível, não é possível, não é possível, né? E tem gente que nunca sai dessa etapa da negação. Tem, depois, fazendo um acompanhamento sério, né, de mediação escolar, junto com o psicólogo. Então, por isso que a lei pede, né, o jurídico e o psicológico junto para fazer essa mediação, tá? E falar, papai, mamãe, vamos te trazer aqui, né, para essa solução, porque aí, o ideal é que as partes façam um acordo para não entupir o judiciário, né? E que realmente a vítima e o agressor entendam que aquilo acabou. Aquilo acabou mesmo. Então, as pessoas nunca entendem, mas quando é que o bullying acaba? É exatamente isso que o programa de combate ao bullying quer. Você chamar essas 2 pessoas e falar assim, olha, tá vendo, fulano, você fez isso com esta pessoa. Você vai ser, aspas, aqui a sua pena, enfim, pedagógica, administrativa, enfim, e aqui a vítima vai entender, puxa,
Eu fui respeitado. Eu fui respeitado. Então, é isso. Mas o bulinador muda? Ou ele paga a conta bravo, irritado e vai começar a tentar se vingar daquele que, no fim, deu um problema para ele? Olha, felizmente, tá? Dos casos que a gente atendeu, a gente conseguiu fazer essa conscientização. E a questão é também, se você fala, agora vamos tacar pedra no bulinador, pronto. Aí você está perpetuando a história. Sim, é que eu tenho uma opinião, às vezes, que eu acho que o bulinador tem que ser expulso, eu não quero nem saber onde ele vai estudar. É uma brincadeira minha que eu falo, sabe o que acontece? Essa pessoa é ruim. Ela só está mostrando isso muito adolescente. Mas eu também concordo que ele esteja, talvez, também imitando. E é por isso que precisa do pai. Sim. Aí, e isso, felizmente, a gente viu em diversos casos. Quando o pai e a mãe caem em si, sei lá, tinha que ter uma marca, sabe? Esse cara foi bulinador na escola, para ele não ser contratado lá na frente. Eu sei que não pode. É a opinião só de uma pessoa normal, não de uma advogada. Porque eu acho que, assim, cara, esses caras se tornam os piores no mundo corporativo depois. Então, eu já vou te falar uma coisa. Essa sua observação já é muito colocada no mundo corporativo. Tem empresas, tá, que o papel delas é investigar as redes sociais da pessoa que está sendo contratada. Por quê? Porque ninguém quer contratar problema. Sim. Tem umas que gostam de uns psicopatas, porque psicopata é aquele que vai entregar a tua meta para ganhar muito dinheiro. Mas eu não estou nem falando de psicopatia, eu estou falando de gente ruim. Não, aí é justamente isso que a gente precisa trazer, né? Essa questão do bom e do mal, ela precisa ser discutida e precisa ser compreendida. E não estou nem falando daquela coisa, você pode ser bom, mas não estou falando de gente que pega e sacaneia o outro, gente que fala, aquela gorda, gente que... Uma pessoa como essa não pode, eu não quero conviver com ela. Eu não estou afim de conviver com gente que fica, gorda lá, bicha, também. Quer ser viado? Quer, mas pelo amor de Deus, tem que ser bicha. Sabe essas coisas assim? Só que essas pessoas falam isso, escrevem isso nas suas mídias sociais. Exatamente. E aí, por exemplo, uma das coisas, até quando eu falo que precisa ter a intervenção, que muitas vezes, e principalmente da família, teve um caso específico que eu atendi mês passado, né? Que estava se fazendo uma dinâmica na sala de aula, né? Onde escola normal, assim, escola particular, não digo nível uma escola alto. Quantos anos? 10, 11. Nossa. Aí, assim, em nível altíssimo, tá? Bairro nobre de São Paulo. E aí, falou assim, o que você não aceita aqui na sala de aula? E aí, uma das meninas virou e falou assim, o que você não gosta? O que você acha que tinha que mudar? Uma das meninas foi lá e escreveu, eu acho que tinha que mudar a homofobia. Acabaram com essa menina na sala. Mudar, deixar de ter homofobia? Não pode ter homofobia aqui na sala. Não, desculpa, ela disse assim, não podemos ser homofóbicos. Não podemos ser homofóbicos. Eu tinha entendido que ela falou assim, tem que acabar, não tem mais que ter homofobia, eu posso querer falar de viado como eu quiser. Não, temos que acabar com a homofobia na sala de aula. Porque ela tinha 2 colegas ali, né? Que eram apontados. Exatamente. E aí... Desculpa. Os outros coleguinhas do mal... Aí, não vou nem te falar dos outros. Foi quase a sala toda em cima dela. Agora você vai proteger viado e não sei o quê. Ele só está repetindo o que ele viu em casa. Em aí, 10 anos. Eu virei para a escola e falei, precisa de uma intervenção rápida. E a professora, o que ela fez? Aí ela virou e falou assim, não, calma, a gente precisa ter liberdade de expressão. Aí ela virou e falou assim, mas eu vi isso aqui falando que é crime. Por que que eles... A professora falou, calma, calma que a gente precisa ter liberdade. Essa professora tem que ser mandada embora. Aí, exatamente. Aí nesse ponto eu virei e falei assim, imediatamente, essa mulher tem que ser mandada embora e o nome dela ter colocado numa lista de não contratem, porque isso não é uma professora. E aí, justamente isso que eu falei para a escola. Eu falei, você pode demitir por justa causa essa professora? Pode, porque você deu um curso de combate ao bullying, você deu treinamento, você deu orientação e a pessoa abre a boca para falar um negócio desse. Ela está defendendo os homofóbicos. Aí eu falei, então assim, primeiro ponto, eu falei... mas a gente não pode ser tolerante? Eu falei, não pode ter tolerância com homofobia. Então a pessoa da escola falou que também tem que ser mandada embora. Aí eu falei, não pode ter tolerância. Não se tem Isso tolerância. não é tolerância, você não está sendo tolerante, você está sendo... omisso você está sendo omisso e conivente com o crime, além de tudo. E aí, essa menina começou a se perguntar, ela falou, mas o que eu falei de errado? O que tem de errado comigo?
Aí eu falei, aí é Não, você está justamente... certa. Você está certa, moça. Exatamente. E era uma menina de 11 anos. Ela falou, mas o que eu falei de errado? Por que eu não posso não gostar, né, de comportamento? Eu não gosto de comportamento homofóbico. Eu não gosto quando xingam Parabéns para os pais dessa menina. Né? E aí, o que acontece? Ela foi, assim... Aí eu falei, agora a gente precisa proteger essa menina. Vocês vão ter que se retratar com esses pais dessa menina, né? Porque o que vocês falaram foi ridículo. Então, vamos lá, uma retratação dos pais e vamos fazer uma intervenção com o resto da turma, porque isso é inaceitável. E aí eu falei, a escola tem que colocar certinho ali, ó, lei do racismo, artigo tal, tá? Porque, e assim, aí a outra vez, né? Antes disso, também acabei descobrindo, puxando o fio da meada, né? Num ano passado, num ano que havia sido precedente, ela falou assim, e aí? O que você não gosta? Eu falei, eu não gosto quando xingam os meus amiguinhos de preto safado. Na mesma escola, é isso? Na mesma escola. Aí ela falou assim, você viu, ela fica repetindo esses temas polêmicos. Eu falei, peraí, o problema está com a criança que está falando que não gosta de racismo. O problema está com a criança que... Eu falei, vamos começar tudo de novo, tá? Aí, de novo, nova palestra, nova conscientização. Mas você tem que conscientizar a diretora. Sim. A professora. É por isso que, às vezes, a gente tem que comer... É por isso que são separados. E por isso que esses alunos são assim também, porque tem essas pessoas passando a mão, porque elas acreditam no que eles estão falando. Aí eu falei, o problema não é da menina que está falando que não gosta de racismo, que não gosta de homofobia. O problema não está nela, né? Ela não gosta disso e ela não tem que gostar disso. Ela está certa. O problema é que todo o entorno dela errado é que parece que está certo. E aí... Bom, os pais da menina têm que tirar essa menina da escola e botar numa escola melhor, né? Já vão tirar esse ano mesmo, né? Mas, e aí, uma das coisas que eu falei se você Pena não que coloca... eu não posso falar o nome dessa escola. Não vou falar. E aí, o que acontece? Justamente quando a gente entra para tratar disso, se você vê se a pessoa está ou não está comprometida, se esse gestor escolar está ou não está comprometido. Porque muitas vezes ele vira e fala, nossa, realmente eu sou um idiota. E eu não tinha entendido isso. E os professores melhoraram? Mudaram? E aí eu falei assim, eu acho que é nesse momento que você fala, nossa, eu sou ignorante, eu sou racista, eu entendo. Eu falei, e esse é um grande discurso que eu tenho, você tem que entender que você é um educador branco. Né? Que você, como educador branco, já tem um local de privilégio. Total. Né? Se for homem, então, mais ainda. Exatamente. E aí eu falei, todas essas formas de educação, se você já entendeu isso, você me fala, nossa, como eu sou idiota. Perfeito, agora vamos começar a mudar. Né? Então, quando a pessoa já se encontra naquele local, nossa, o que eu fiz? Né? Isso eu achei bacana. De 3 professores dali, eu falei, nossa... Eles chegaram para mim e falaram, eu estou me sentindo muito mal. Se os pais perceberem que os filhos são vítimas de cyberbullying ou bullying, ou adolescentes que estejam vendo aqui e se percebam, o que eles devem fazer? Procurar a polícia ou procurar a escola antes? Primeiro ponto é coletar as provas. Tá? Então, infelizmente, o direito... Ou felizmente. Eu vou colocar como felizmente. O direito trabalha com provas. Porque senão também posso sair falando o que eu quiser, né? Exatamente. Mas assim também. Então, se trabalha com provas. Provas materiais, né? E aí você vai tirar o print, né? Vai tirar, no caso de redes sociais, não é printar do Instagram ou do Facebook ou do TikTok. Você coloca ali no computador e aí tem uma URL que é aquela coisa comprida, entendi, sabe? HTTP, 2 pontos, e aí tem lá TikTok, / porque só o print também eu posso ter manipulado o print, é isso? Exatamente. E até para retirada do conteúdo do ar, a rede social precisa do URL completo. Verdade, você precisa do link. Exatamente. No WhatsApp, boa essa dica. É a minha grande discussão,
Porque o WhatsApp não tem URL. Não tem. Né? Não funciona. Então você teria que contar com a boa vontade do Facebook. Ah, mas eles não têm. A Meta não tem. Não tem. Não, eu vejo pelos problemas que tem aí, eles simplesmente não estão nem aí. Exatamente. Então, pouco importa, né? Para eles falam, não, a criptografia de ponta a ponta. Eu falo, olha, tudo isso é uma grande falácia, né? Porque, vamos lá, eu tenho criptografia de ponta a ponta e você não tem nem ideia do que está acontecendo lá dentro, certo? Então tá bom, então eu posso vou lá. estar organizando o próximo ataque terrorista. Então vamos lá. Em 2017, eu vou lá e pago 22 bilhões de dólares para uma plataforma que as pessoas vão se comunicar, eu não vou ter acesso a nada. E não ganho nada. E não ganho nada. Eu pergunto, como é que o WhatsApp ganha dinheiro? Pois é, você viu? É o amor à comunicação. Que eu sou do WhatsApp lá de trás, antes de ser do Meta, né? Da Meta, quem não sabe, a Meta é dona do Facebook e do Instagram. E eu paguei o aplicativo. Porque antigamente você pagava. Logo no começo do WhatsApp você pagava. Pagava $1,99 ou 99 centavos de dólar, sei lá. Depois ficou gratuito para você baixar e usar. Você está dando, na verdade, devem estar fazendo uma loucura ali com todos os dados de todo mundo. Mas eu sempre pergunto, o WhatsApp ganha dinheiro como? É exatamente isso. Eu falo, por que essa empresa... Por que você pagaria 22 bilhões de dólares numa empresa por amor à comunicação? Não, eu faço essa pergunta direto. E até levei essa pergunta para um caso específico que a gente atuou, né? E essa pergunta ficou basicamente sem resposta, né? Então, não se cumpre a ordem judicial, se dá uma multa diária, e a multa diária fala assim, não, a multa diária está muito alta para o Facebook, né? Coitadinho, vamos abaixar para alguma coisa que ele consiga pagar, né? Enfim. É tudo pobrinho, né? Muito exatamente. Pobrinho. Ó, a doutora Ana Paula Siqueira Lazareschi, é isso? Falei errado? Falei. Lazareschi de Mesquita. Tem esse livro aqui que vale a pena muito ser lido, principalmente pelos pais e por todas as pessoas, porque o bullying não tem idade para ser vítima e não tem idade para ser bulinador. Se você perceber que você é um bulinador, você para. Falar naquela cama, para. Ainda há tempo, né? Porque você não sabe quando você pode estar destruindo a vida de uma pessoa. Doutora Ana Paula, tem mais como é que você quer, o que você quer trazer mais de algum elemento? Para ajudar as vítimas. O primeiro ponto que eu falei da URL. Da URL, de isso. printar. Eu perguntei se tinha que ir para a polícia ou para a escola. Isso, exatamente. Aí o segundo ponto você precisa documentar essa informação para a instituição de ensino, pública ou privada. Eu não gosto de fazer isso por WhatsApp. Eu gosto de e-mail, sabe? Tem uma cadeia, tem uma resposta. E tem uma URL, quase. O e-mail você consegue abrir mais fácil. Exatamente. Você consegue comprovar ali A documentação do e-mail, então, é melhor do que do WhatsApp? Eu acho infinitamente melhor. Tá? E aí você sabe, você consegue dar ali, recebeu, né? Você coloca ali para confirmar a leitura, confirmar recebimento. Isso é muito importante. Legal. A ausência de resposta, tá? Aí você pega toda essa informação que você tem e aí você pode procurar ou o seu advogado da sua confiança ou a Defensoria Pública. Legal. Aí ele vai te orientar, porque se é um caso de, por exemplo, de vazamento de nude, é Polícia Federal, Ministério Público Federal. A gente não está aqui... Vai te orientar até qual... Exatamente. Você vai fazer o quê na delegacia do bairro? Nada. Né? Você vai lá e ainda vai escutar algum impropério. A gente tem a Delegacia de Crimes Cibernéticos aqui no DHPP de São Paulo. Tem. Vale, se for o caso, de vazamento de nude? Não. Não, tem que ser Polícia Federal mesmo, tá? Aí tem que ver realmente o caso, né? Então pega a URL. Pega a URL. Print, né? tudo também. Print tudo também. Tudo. E aí, muitas vezes, o que acontece? Um advogado já especializado, ele já monta um pedido de inquérito, de abertura de inquérito. Que aí, se for o caso de polícia civil... Um advogado criminalista, né, gente? Não pode ser qualquer advogado. Não diria só criminalista. Tem que ter essa especialização do digital, porque senão ele se perde ali no meio. Entendi. E aí, o que acontece? Porque você tem que fazer a notificação... Quando você pede uma abertura de inquérito de algum incidente digital ou de algum cyberbullying,
você tem muitas frentes para entrar dentro deste inquérito. Você tem que avisar a diretoria de ensino, né? Então, peraí, meu filho está sofrendo bullying? Tem que notificar a diretoria de ensino também. Se está todo mundo lá dormindo e babando, aí a vítima vai ter que se mexer, né? Infelizmente. E aí, nesses casos, aí fala, pô, peraí, já notificou a diretoria de ensino. E agora? Né? Porque a escola tem medo de diretoria de ensino e de barraco no grupo do WhatsApp. É verdade. Se você chegar hoje para um diretor de escola e falar, quero a solução da minha vida, quero parar com todos os problemas de grupo de WhatsApp de mães e alunos. É a única coisa que eles têm problema na vida. É verdade. Eu imagino. Né? Eu imagino. Quando você pede abertura de inquérito, vai lá o advogado para pedir abertura de inquérito, você poupa a vítima. Tá? Que então, é tem aquela etapa que é poupar a vítima. Você não vai ficar lá 20 horas esperando Sim. que alguém te atenda e, de repente, alguém com boa ou com má vontade pode te atender. Entendi. Ou ainda fala assim, tá de frescura. Ou ainda pode ser alguém muito legal. Isso depende, né? A gente tem vários tipos de servidores públicos, né? Enfim, mas eu acho que a vítima precisa ser poupada. Por isso que eu falo, às vezes, quando entra, né, essa parte jurídica, né? E às vezes até o próprio advogado vira e fala, peraí, vamos conversar aqui para a gente fazer um acordo extra, né? Para que a gente não vá aqui na parte civil que a gente estava conversando, né? Vamos tentar fazer um acordo aqui? Até para resolver logo, no seguinte sentido, porque a criança ou adolescente ainda continua indo para a escola. Exatamente. E esse bulinador ainda continua bulinando. Se não mais esse aluno que pode mudar de escola amanhã, vai bulinar outro. E uma das coisas que a gente coloca nesses termos, né, que existem muitos, a gente já fez... Ano passado foram mais de 304 acordos, só em 2022, extrajudiciais. Então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vai me agradecer 304 processos a menos, né? Por quê? Porque a gente traz uma reparação para a vítima, a conscientização do agressor e, principalmente, uma participação da plateia e da família da plateia. Entendi. Que é justamente para você trazer o quê? Se a gente não traz cultura de paz, era só isso que foi bem do comecinho da nossa conversa, né? O programa de combate ao bullying, ele nasceu porque eu quero uma cultura de paz. Claro. A única coisa que eu posso deixar para minha filha é o quê? É um legado de paz digital. Sim. Então, a gente faz isso como? Por meio da educação. E é mais, vamos ser práticos, é mais barato para o Estado. Né? E logo mais barato para todos os brasileiros. Exatamente. Então, quando a gente traz essa cultura de paz, é justamente isso. É parar de colocar essas crianças, esses adolescentes num embate constante para falar, minha gente, aconteceu isso, mas agora acabou. A página virou. O agressor já entendeu, a vítima já entendeu, e se a gente continuar revivendo isso aqui de forma perpétua, a gente vai ter um novo agressor e uma nova vítima. Sim, com certeza. Doutora, muito obrigado. Eu gostei. Agradeço. Esse é um assunto, para mim, sempre muito importante. E eu espero de verdade que esta entrevista faça pais de bulinadores se reverem, se reolharem. Porque é muito triste você ser vítima de bullying e eu fico cada vez mais esperando a próxima manchete da vítima que entrou na escola para tirar, se for por causa de bullying, ou do próximo bulinador que vai fazer alguém se matar. Então, é muito, muito, muito triste e é muito importante que isso seja conversado, principalmente nas escolas, onde nasce tudo, né? E só uma coisa, esses pais de bulinadores que você falou... Nem sei se é o tema, é que eu chamo de bulinador, porque você tem um bulinador. Sim. Esses pais de bulinadores, você pode ver o sinal. Então, existem sinais para isso, tá? Então, excesso de apetite, falta de apetite, a agressividade. O pai do bulinador ou do bulinado? Vamos lá, eu estou começando com o bulinador, tá? Um excesso de agressividade, principalmente nas práticas esportivas. Excesso de raiva para responder às coisas naturais do cotidiano. Fobia, às vezes pode até ser a fobia escolar. Ele não quer ir para a escola, mas ele se sente compelido a ir. E a hora que ele vai, ele fala, então agora eu
detonar. Então, a fobia escolar não é só da vítima, muitas vezes ela é do agressor também. Que ele, muitas vezes ele sabe, muitas vezes não, eu diria 100% das vezes ele sabe que está errado. Mas ele não vê uma não opção, porque toda aquela construção social colocou ele como o... Mas tem um prazer aí também, não tem? Um prazer sádico aí também? Eu vou te falar, depende de vítima de agressor para agressor, né? Então, tem os sádicos. Que eu não tenho muita simpatia aos agressores, mas eu entendo que eles também podem ter sido construídos para se tornarem os agressores. Eles sempre são construídos. Sempre. Eles sempre são fruto... eu vou te falar, sempre não, mas boa parte. A maior parte. E a pessoa que está sofrendo bullying, uma criança, um adolescente, quais são as características? Primeira coisa, fobia escolar. Segundo ponto, alta ansiedade, ou seja, tá roendo unha, arrancando cabelo? Arrancando cabelo, né? Isso também, o cutting, né? Que é o se cortar. Sim. Então, nós vemos vários casos de vítima que muitas vezes fica na sala de aula, abre o apontador e começa, porque ela, aquilo que você falou, acha que o problema é dela. Então, ela quer exterminar o problema, né? Uma das coisas que a gente já viu, que foi uma moda horrorosa de vítima, uns 2 anos atrás, que era o bordado humano. E as pessoas bordavam na própria pele com agulha. Ai, não sabia disso. Ai, que horror. Bordado humano. E assim, é uma das coisas que a gente sempre fala para os pais de crianças e adolescentes. Não adianta, tem que dar uma olhada no corpinho, ver como é que tá, o que está acontecendo, né? E ter uma ligação com o seu filho que ele tem... Apesar de que a minha mãe fica brava quando eu falo que eu sofri bullying. Ela falou, você nunca me falou. Eu falei, mesmo porque a gente se sente tão... Só. E tem uma coisa... Eu sempre uma pessoa meio popular, tal, mas meu problema não era nem esse, assim, falta de amigos, sempre tive. Era uma coisa assim... Na minha época, eu tinha o prazer de sair da escola e o bullying ficar lá. Então, o chegar em casa, para mim, eu não queria falar daquele lugar. Eu não queria falar do que eu sofri ali. Hoje não, hoje é 24 horas. E ele é cruel, ele é destruidor, ele é maldoso. E a pessoa, ela vai ficar ansiosa o dia inteiro. Você saía de férias, imagina, nem lembrava, mas eu não tinha aquilo. Eu tive até um período que uns 2 meninos tontos, 2 bulinadores saíram, mas daí um voltou, mas daí você fica melhor assim. Então, eu não tinha esse 24 horas. Eu acho que hoje essa vida imersa, que a gente é o tempo inteiro encontrado, o seu algoz te encontra o dia inteiro também. Então, e é isso que você falou de procurar esse comportamento antes, né? Porque às vezes você vê só a pessoa xingando ali no WhatsApp. Idiota, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Assim, mas espera, o que levou a esse comportamento? E se você está vendo uma pessoa sendo bulinada na escola, a responsabilidade é sua também. Não é? Sim. Não existe mais esse papo de isso não era meu problema, por isso que eu não me meti. Sim, a gente tem que ser empático em todos os momentos. Doutora, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer. Eu que agradeço, uma honra. E como a gente tem tido cada vez mais casos assim, quando tiver, eu vou te convidar para você me ajudar a entender o que aconteceu ali dentro. E para as escolas, eu digo, a responsabilidade é muito grande de vocês. Parar o bullying não é só fazer cartazinho, chega de bullying. E nem colocar só detector de metal, né? Não, isso é uma tonteira. Obrigado e até a próxima.